Oi, 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 galerinha! Vamos começar agora a nossa aula de geografia? Vamos? Lembrando que nós estamos trabalhando as 5 grandes regiões que nós temos no nosso país. Vamos lembrar? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Até agora nós já trabalhamos a região Norte e a região Nordeste. Hoje nós vamos trabalhar a nossa região, a região Centro-Oeste, né? A região que está aí no centro, no coração do Brasil, né? Então vamos abrir o nosso livro de geografia, tá? Página 98. Página 98, corre lá, pega seu material para a gente trabalhar juntos. Vamos lá? Página 98. A região Centro-Oeste é a segunda região mais extensa do país. Porém, é a que possui o menor número de habitantes. Olha que interessante, né, essa característica. Então, nós somos a segunda maior do país. Perdemos para quem? Só para a região norte. E nós somos a região menos povoada. Tem menos pessoas vivendo aqui na região Centro-Oeste do que em todas as outras 4 regiões. Por quê? Porque nós fomos a última região ocupada do nosso país e nós tivemos aí uma história no meio da história do Brasil que mudou um pouquinho essa questão, tá bom? Então, por isso que a gente vê essa mistura de culturas aqui na região Centro-Oeste, pessoas de todo lugar do país, tá bom? Que vive aqui pertinho da gente, tá certo? Eu adoro a nossa região. É uma região que tem um clima bom, que tem muita água, é uma região que tem um bioma totalmente diferente das outras regiões, né? Cada um tem a sua característica particular, mas eu adoro o nosso Cerrado. Eu acho que o Cerrado é muito rico, que tem muita coisa boa aqui, né? Pertinho da gente. E nós temos na nossa região, que é a região Centro-Oeste, um outro tipo de bioma também que é bem interessante, que é o bioma do Pantanal, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, belezinha? Então, olha, nessa região estão localizados o Distrito Federal e mais 3 estados. Quem é o Distrito Federal? Distrito Federal é o lugar onde fica a capital do nosso país, né? Que é Brasília. É uma cidade, né? A gente chama de distrito porque ela é um pouco maior. Tem todas umas cidades assim no entorno, mas é um distrito por quê? Porque não chega a ser um estado e é menor que um estado, né? E a gente também tem um planejamento para que tudo que acontece ali em Brasília é muito bem planejado. As coisas estão bem no lugarzinho, assim, bem estratégico, sabe? Houve até um arquiteto muito famoso que fez ali os maiores monumentos da cidade de Brasília, né? Ela é em formato de um avião, que é muito legal, né? Então, a gente tem aí a cidade de Brasília, o Distrito Federal, tá bom? Como um ponto-chave dentro da região Centro-Oeste, tá bom? E nós temos outros 3 estados, que é Mato Grosso do Sul e Goiás, nosso estado do coração, tá bom? Então, nós temos Cuiabá como capital do Mato Grosso, Campo Grande como a capital do Mato Grosso do Sul e Goiânia como a capital de Goiás, tá? E nós temos Brasília como a capital do Brasil, que fica no Distrito Federal, dentro do nosso território do estado de Goiás, tá bom? Distrito Federal não é Goiás. Distrito Federal está dentro do estado de Goiás. É um quadradinho dentro do nosso mapa, tá bom? Olha só, a agricultura, a pecuária e a ocupação do Centro-Oeste, como é que se deu, tá? Uma característica comum aos estados da região Centro-Oeste é a intensa ocupação de novas áreas para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, aqui a nossa história está entrelaçadíssima com essas 2 atividades econômicas, tanto a agricultura
quanto à pecuária. E a gente vê isso muito assim, nitidamente, só da gente pensar na nossa cidade de Silvânia, que está dentro do estado de Goiás, tá? A gente vê isso muito claramente, a gente vê que a nossa cidade, mesmo sendo uma cidade histórica, ela está rodeada de plantações e também de criadores de gado, né? Inclusive, dentro do nosso município, do município de Silvânia, dentro do estado de Goiás, está um dos maiores produtores leiteiros do Brasil, né? Trabalhando aí com a pecuária, tá? A gente tem uma fazenda, se eu não me engano, o nome da fazenda é Céu Azul, acho que é isso mesmo. Ela é uma das maiores produtoras de leite que a gente tem dentro do estado de Goiás e ela está dentro do nosso município, o município de Silvânia, tá? Depois a gente pode dar uma pesquisadinha na internet que a gente vai ter um pouco mais de informação, tá bom? Na agricultura, a soja, o milho, a cana-de-açúcar e o algodão estão entre os produtos mais cultivados da região, tá? Professora, mas aqui perto de Silvânia não se planta tanto a cana-de-açúcar, mas mais ao norte do nosso estado, do estado de Goiás e também um pedacinho ali do Mato Grosso planta-se muito, tá? A cana-de-açúcar. O algodão também a gente não vê sendo tão plantado aqui no município de Silvânia, mas o estado de Goiás é um grande produtor de algodão também, por isso que a gente tem tanta indústria têxtil, né? A indústria têxtil é aquela que produz os tecidos, tá bom? Então a gente tem bastante soja, milho, a nossa cidade produz muita soja, muito milho, a gente produz muito sorgo também, né? Existem muitas plantações também de outros produtos, como tomate, feijão, que a gente sempre vê as pessoas trabalhando bastante aí nessas lavouras, tá? Mas são produções um pouco menores, tá certo? Mas a gente produz muita soja, muito milho e muito sorgo, principalmente porque são 3 vertentes grandes que a gente tem, polos industriais na cidade de Anápolis, né, que fica aqui pertinho da gente, dentro do estado de Goiás, né? Tem várias indústrias que trabalham esses produtos e também tem a ver com a questão da pecuária, porque é a partir daí que se faz a ração do gado, né? Então tá aqui, ó, ligadinha, né? A pecuária é uma das atividades econômicas mais importantes da região centro-oeste e o rebanho bovino é o maior do país. Então, nós somos os maiores produtores bovinos do Brasil, tá? Nós temos cerca de 34% do total nacional, tá? Então, de todo o gado que é criado dentro do país, 34% vem aqui dentro da nossa região, da região centro-oeste. Então, os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás são os campeões aí na criação de gado, tá bom? Em geral, o gado é criado solto em grandes fazendas e destina-se principalmente à produção da carne e seus derivados. Então, a gente tem aí grandes empresas que trabalham com gado de corte, né? Nós temos grandes produtores rurais, que trabalham tanto com gado de corte, mas a gente ainda tem também a busca aí pelos laticínios, né? Para tirar o leite, para produzir, vende-se, né? Vende-se o leite que é produzido aqui em todo o Brasil, né? A gente tem uma grande indústria que é a Piracanjuba, né? A gente fica aqui dentro da nossa região, a gente vê aí, né, anúncios em todo o país, né, desse leite, do leite Piracanjuba. A gente vê também, dentro de cada um dos municípios, a gente vê o quanto que isso é forte, né? Nós temos aqui cooperativa de leite, né, dentro da nossa cidade de Silvânia. A gente vê, por exemplo, a produção de mussarela, de queijos artesanais, né? Em empresas que trabalham com isso dentro do estado, né? Que vão abrangendo e trazendo esses produtos aí para o Brasil inteiro. E também nós produzimos e consumimos bastante, tá? Os derivados aí do leite e também a carne, né? Que é produzida aqui dentro, tá bom? Então a gente come muita carne de vaca, né? Mesmo o preço estando altíssimo, né?
Então faz parte da nossa cultura e da nossa culinária, né? Como que é a mineração e o turismo na região centro-oeste? Turismo, professora, tem turismo na região centro-oeste? Tem sim, tem muitas coisas ligadas ao turismo, principalmente ligadas à pesca, né? As pessoas gostam muito mesmo de visitar lugares aí ligados à pesca, né? O Pantanal é um lugar que as pessoas gostam muito de visitar. O Rio Araguaia é um lugar que as pessoas gostam muito de visitar, mas nós temos cenários maravilhosos aqui dentro da região centro-oeste, tá? A mineração e o turismo são outras importantes atividades econômicas desenvolvidas no centro-oeste. No caso da mineração, a região é uma importante produtora nacional de níquel, amianto, ouro, fosfato e manganês, que são todos produtos tirados do nosso solo, por isso que a gente fala que são minérios, né? Então nós somos grandes produtores dentro da região centro-oeste, tá? A nossa cidade não tanto, mas a região centro-oeste produz muito níquel, amianto, ouro, fosfato e manganês. Ouro, professora, sim, inclusive o nosso estado de Goiás, ele foi fundado, né? Ele foi descoberto a partir da mineração de ouro. A nossa cidade, como cidade histórica, ela começou por conta da corrida do ouro, tá bom? A atividade do turismo na região centro-oeste vem crescendo nas últimas décadas. Isso tem ocorrido em razão da existência de belezas naturais, como o Pantanal e os rios e as cachoeiras das áreas da Serra e das Chapadas. Além de outros lugares, né, que são únicos no Brasil, por exemplo, a gente tem Caldas Novas, com as nossas águas termais, né? Nós temos a cidade de Goiás Velho, a cidade de Pirenópolis, que são cidades, a cidade de Corumbá, que tem grandes cachoeiras e as pessoas buscam muito para o turismo, né? A nossa cidade é uma cidade turística? Tem se tornado uma cidade turística, sabe? Por conta da Floresta Nacional, que a gente tem aqui, o Flona, né? As pessoas vêm muito, as trilhas de bicicleta, as pessoas vêm fazer. Então, nós temos alguns monumentos históricos, né, muito importantes, que só tem aqui. Então, a gente acaba sendo também um lugar que as pessoas querem visitar, né? Então, a gente tem que cuidar muito bem da nossa cidade, não é verdade? Quais que são as principais transformações da região centro-oeste? A região centro-oeste passou por grandes transformações nos últimos 50 anos e os principais motivos que levaram a essas transformações foram. Então, atenção, o nosso livro fala sobre transformações nos últimos 50 anos. Construção de Brasília, que é a capital federal, que ela foi inaugurada em 1960. Mudou o nosso cenário? Totalmente. Mudou o povo que vive aqui? Totalmente também, porque vieram pessoas do Brasil inteiro para construir Brasília, tá? A abertura de novas rodovias ligando Brasília às demais áreas da região centro-oeste e também às outras regiões do país. Por quê? Com a construção de Brasília, a gente precisava de outras rodovias que pudessem ligar o Brasil inteiro na nova capital, que fica dentro do estado de Goiás. Então foram construídas várias rodovias, tá? E hoje esse trânsito dentro dos estados da região centro-oeste e os outros estados, ele é muito grande. Então a gente precisa de suporte, né, dentro do transporte. Como a gente produz bastante grãos e também a produção do gado, né, lá dentro da pecuária, o que acontece? Produção do gado não, a criação do gado. O que acontece? A gente precisa levar isso que a gente produz aqui e que a gente cria aqui para outros lugares. Para isso a gente precisa de boas rodovias. Antigamente tudo era feito pela estrada de ferro, tanto que nós estamos na região da estrada de ferro, né? Então era tudo feito no trem. Só que demorava muito, né? A manutenção é muito cara, então as pessoas começaram a investir mais nas rodovias. O governo optou pelas rodovias, tá? Então, nós temos as migrações também de pessoas vindas de várias partes do país para essa região, principalmente de agricultores, incentivados pelo baixo custo das terras. Quando houve a criação de Brasília, houve também uma propaganda das terras aqui do estado de Goiás e também das regiões
do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Principalmente Goiás, porque Goiás era pouquíssimo povoado, tá? Antes da criação de Brasília. Era uma região de planalto, muito boa. Então, assim, é plano, não, a altitude é boa, o clima é agradável, tem bastante água. E as pessoas começaram a ver que as nossas terras são ótimas, né? Antes não se dava tanto valor às nossas terras, aos nossos solos, né? Mas aí foram começando, né, a cultivar e hoje nós temos pessoas do Brasil inteiro que vêm viver aqui dentro da região centro-oeste para poder trabalhar com a agricultura e com a pecuária também, tá bom? Então é por isso, belezinha? Eu quero que vocês coloquem para mim, por favor, no caderno de vocês, o nome, atividade de hoje. Vocês vão colocar o nome dos estados e das capitais da região centro-oeste. E eu quero que vocês coloquem para mim as atividades econômicas que a gente tem aqui dentro da região, tá? Então, nome dos estados e capitais. E quais são as atividades econômicas que a gente tem aqui dentro do estado de Goiás. E também dentro dos estados de Mato Grosso do Sul, que que compõe aí a nossa região centro-oeste, tá bom? Então, dentro da região centro-oeste, como é que se ganha dinheiro? Quais são as atividades econômicas que nós praticamos? Beleza? Não são só as principais. Quais são as atividades econômicas que nós praticamos? Na maior parte das vezes, tá? Então, na página 98 e 99 você consegue essas informações. Belezinha? Beijinho pra vocês. Até mais. Tchau.